Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças ao Senhor por mais essa manhã. Podemos estar aqui para cultuar o nome dele. Esse último louvor diz: me arrepender. Me arrepender do que eu quero. Me arrepender de tudo. De tudo. De tudo, de tudo, de tudo. De pecado contra ti. Que essa seja uma manhã para nós, seja uma manhã para mim, sabe? Manhã de arrependimento. Manhã de coração quebrantado, sabendo que aquele que é poderoso para perdoar pecado, ele está presente nesse lugar. Eu estava lá atrás, enquanto o ministério de louvor ministrava, sabe, a presença do Senhor é algo fantástico. Porque quando o Senhor ele se faz presente, ele constrange a gente. Ele chama a gente ao arrependimento, ele mostra as nossas impurezas, mostra o quanto nós somos falhos, o quanto somos dependentes, o quanto a gente precisa dele. E ele vem tocando, o Espírito Santo vai tocando, vai ministrando na gente. Eu creio que você dá uma sentada aí também e foi tocado, sabe, pela presença do Senhor nessa manhã. Não tenha dúvida que o Senhor nessa manhã nos trouxe aqui para que a gente se arrependa. E a palavra do Senhor é tão clara que João ele disse que aquele que diz que não tem pecado, esse já se faz pecador. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós precisamos nos arrepender. E se arrepender porque há perdão, porque há pecado. Porque se não houver pecado, não há por que se arrepender. Mas somos todos pecadores, todos falhos. E o Senhor, ele há de liberar perdão para a nossa vida. Amém. O tema da nossa mensagem, mês de fevereiro, é arrependimento. Mas eu quero pensar contigo nessa manhã que arrependimento é a chave para a salvação. Arrependimento é a chave para a salvação. Se você puder, abra comigo sua Bíblia no livro de Números, lá no início do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 14. E não tem como falar sobre arrependimento sem ser constrangidos, sabe, irmão? Sem ser impactados pela palavra do Senhor, ou sem ouvir uma palavra dura do Senhor para nós. Porque um pai, quando exorta o seu filho, ele não exorta, sabe, passando a mão na cabeça. Ele exorta com firmeza, exorta com dureza, mas exorta com amor. Ele exorta a quem ele ama. E é assim que Deus faz com a gente. Quando ele traz uma palavra ao nosso coração dura, sabe, que nos faz parar, nos faz pensar, nos faz voltar atrás para se arrepender, é justamente por causa da graça, da misericórdia dele e do amor dele para conosco. Temos ouvido durante todo esse mês palavras nesse sentido, sabe? O Senhor nos chamando, sim, mas entenda que se hoje, mais uma vez, Ele falar contigo de uma forma dura, através da palavra dEle, é por causa do amor dEle para contigo. É porque Ele quer te aproximar mais. É porque Ele quer te chamar mais para você andar ali, ó, juntinho dEle. Sabe, intimidade, comunhão, relacionamento. Números, capítulo 14, a partir do versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Cairão no deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima.
que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Diz a palavra do Senhor àqueles homens: nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Curva sua cabeça nesse momento. Senhor, nós te louvamos pela tua presença. Sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar, Senhor. Teu Espírito, Ele já está aqui conosco, habitando em nós, nos constrangendo, Senhor. Sabe, nos impulsionando, Pai, a mais uma vez nos prostrarmos diante do Senhor. Reconhecendo nossa pequenez, nossa falha, nossa condição pecaminosa, Senhor, e nos chamando mais uma vez ao arrependimento. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio. Que essa seja mais uma manhã onde a nossa vida seja transformada pelo poder da tua palavra, Senhor, a partir do arrependimento. Que essa seja mais uma manhã, Senhor, onde o Senhor possa mostrar a nós, mostrar à tua igreja que o Senhor está conosco, Senhor, e ministrar a tua palavra. Então fique à vontade. Toma o nosso coração nessa manhã, toma o coração da tua igreja. Toma o pensamento, toma a mente da tua igreja, Senhor. Queremos preparados para receber a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. As mensagens anteriores, o pastor Ed, no início da EBD, ele já fez meio que uma introdução daquilo que eu já tinha colocado como introdução. Temos falado algumas vezes aqui sobre arrependimento, e se você parar para pensar em algumas mensagens anteriores, pelo menos na última ministrada pelo pastor Ed, ele falou algo muito importante, que o pecado e a falta de arrependimento é algo tão grave que impede com que a nossa oração seja ouvida por Deus. Porque nos torna tão distantes, tão afastados do Pai, que parece que Ele não é capaz de nos ouvir. Tudo porque não conseguimos nos arrepender. Quinta-feira, também falado aqui, quinta-feira foi ministrado, falando também sobre o pecado, sobre a falta de arrependimento, falou sobre a mentira. A mentira como uma doença, sabe, contagiosa que vem para poder matar e que também nos afasta da presença do Senhor. E o tema de hoje é arrependimento, mais uma vez. Mas arrependimento no foco de que sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento em Jesus Cristo não há salvação. Sem arrependimento em Jesus Cristo não há salvação. O texto que nós lemos fala de um povo que foi chamado, um povo eleito, um povo escolhido por Deus, sabe, para poder ser um referencial, para poder ser conduzido para viver o melhor de Deus para eles. Mas se você ler o livro de Números, você vai perceber que o livro de Números ele é marcado por pecado, marcado por murmuração, marcado por infidelidade ao Senhor, por pessoas que foram eleitas, separadas por Deus, mas que optaram em usar o seu livre-arbítrio para se afastar do Senhor, ao invés de querer andar lado a lado com aquele que o chamou. Mas a gente percebe também no livro de Números algo muito maravilhoso, que apesar de ser marcado pelo pecado, ele é marcado por graça, por misericórdia, porque apesar do povo ter pecado, ter murmurado, ter sido infiel, Deus podia ter consumido de forma instantânea, sabe, uma morte imediata. Mas Ele, com a sua misericórdia, foi dando chance, foi dando oportunidade para que pudesse se arrepender. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus.
Um povo que foi chamado para viver com o Senhor um processo com Deus. Um processo onde envolve relacionamento. Um relacionamento baseado em adoração, baseado em fé, baseado em confiança, em obediência. Um relacionamento baseado em crescimento espiritual, em maturidade. O povo foi chamado para peregrinar, mas decidiu murmurar e se afastar do Senhor. Israel é um povo chamado para viver o cumprimento de uma promessa lá atrás, Abraão, Isaac e Jacó. E se voltarmos mais um pouco lá em Gênesis capítulo 3, também vamos encontrar a promessa. Mas esse é o povo escolhido, os hebreus, lá na frente de Israel, para ver a promessa do Senhor, para ver realizar na vida deles o cumprimento de algo que o Senhor falou lá atrás. Diz a palavra do Senhor que esse povo estava no Egito cerca de 400 anos, sendo escravizados. Egito como símbolo do pecado, totalmente escravizados pelo pecado. Mas se nós observarmos os textos de Êxodo, diz que aquele povo orou ao Senhor. E aquele povo clamou ao Senhor e estava passando por uma aflição. Mas veja, o pecado e a falta de arrependimento muitas vezes fazem com que Deus não ouça a nossa oração. Que Deus não nos atenta. Mas veja que a graça e a misericórdia dele é tão grande que o texto de Jesus diz que ele viu a aflição daquele povo. Que ele ouviu a oração daquele povo que clamava. E que ele mesmo decidiu libertá-los. Ele ouve a nossa oração. Um povo que estava 400 anos achando que não estava sendo ouvido. Que tinha sido esquecido pelo Senhor. Agora ele é atendido. Porque nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações. Deus então decide libertar aquele povo através de Moisés. 10 pragas são levantadas sobre o Egito, sobre Faraó, para que Faraó abrisse mão daquele povo e deixasse que eles partissem. Uma forma de Deus mostrar a Faraó que ele era o Deus dos deuses, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas muito mais do que mostrar a Faraó, Deus estava falando com aquele povo: olha, sou eu esse Deus que estou chamando, escolhendo, libertando e salvando vocês. E tudo isso que eu estou enviando é para que vocês possam confiar, para que vocês possam se entregar e saber que a partir daqui coisas maravilhosas e extraordinárias acontecerão na vida de vocês. O Senhor nos chama a confiarmos. O Senhor nos chama a nos entregarmos a Ele. As pragas vieram e na última um cordeiro foi sacrificado. Um cordeiro inocente que não tinha nada a ver com a história foi sacrificado. O sangue desse cordeiro foi colocado sobre os umbrais das portas do povo de Israel, dos hebreus. E quando o anjo da morte passou, em todas as casas, todas as famílias que estavam protegidas, seladas, estavam sob esse sangue, foram salvos. Mas quem não estava debaixo desse sangue provou da morte. A partir desse momento, o Senhor tira os hebreus do Egito e eles começam uma peregrinação. O povo de Faraó é levantado e vai atrás desse povo, até que o povo chega diante de um área. Sabe quando você está caminhando, está no caminho, de repente você para diante do caminho, você fala: e agora? Para onde eu vou? Porque não tem mais para onde ir, o caminho acabou, não tem mais o que fazer. Eu também não posso voltar, porque se eu voltar, Faraó está atrás. Essa era a condição. Mas Deus levanta Moisés e fala: diga ao povo, marche. Moisés toca as águas
mar se abre. O caminho que parecia, ponto final que parecia ter fim, agora não tinha mais fim. O povo passou a ser. Esse é o nosso Deus. Lucas 1:37 diz que porque para Deus nada é impossível. Porque para o Senhor nada é impossível. Com Deus o impossível se torna possível. Há um louvor da Cassiane que diz: por amar você, Ele manda um anjo forte para te defender. Faz brotar água da rocha para você beber. É assim esse Deus. Não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para o sol, para a lua, se possível for. É assim esse nosso Deus. Por amor a mim, por amor a você. Porque para Ele nada é impossível. Ele é aquele que trabalha por amor aos seus filhos. Ele trabalha por mim e Ele trabalha por você. Amém. Glória a Deus. O povo passa pelo Mar Vermelho, chega do outro lado, caminha em direção ao Monte Sinai. E agora no Monte Sinai Deus começa a preparar o seu povo. Deus começa a ensiná-los como eles viveriam em sociedade, como eles deveriam ser uma nação. Deus institui leis para que eles vivam um relacionamento entre eles, mas para que eles também vivessem um relacionamento direto com o Pai. E a gente sabe que as leis de Deus, elas vêm para serem obedecidas. As leis de Deus vêm para mantermos nosso relacionamento com Ele. Mas as leis de Deus, a palavra do Senhor também vem para expor os nossos pecados. É a luz que ilumina, trazendo à tona os nossos erros, as nossas falhas. Para quê? Para que a gente se arrependa. O povo está no Monte Sinai, experimentado, instruído por Deus para viver agora o processo do Senhor até Canaã. Receberam uma promessa, a promessa da terra prometida, a promessa da mansão celestial, a promessa da eternidade. Mas entre a promessa e a concretização dessa promessa, há um percurso a ser seguido. E é justamente nesse percurso que o povo vai passar pelo processo de Deus, para aprender a ser maduro, para aprender a ser crente, para aprender a ser fiel, para aprender a obedecer. Um processo onde o próprio Deus vai tratar com o seu povo. Nós, igreja do Senhor, temos a promessa da salvação. E se ainda você não recebeu essa promessa, entenda: alguém morreu no Calvário por você. Alguém se entregou no seu lugar e te fez uma promessa: olha, simplesmente creia, se entregue, se arrependa dos seus pecados e haverá salvação para ti. Mas, irmãos, entre essa promessa e a concretização dessa promessa, há um processo. Como estamos aqui hoje? No processo de Deus, sendo tratado por Ele, sendo trabalhado por Ele. E é sobre isso que eu quero comentar e meditar de forma breve com os irmãos. Que o processo de Deus, irmãos, ele precisa gerar transformação na minha vida e na sua vida. Deus tirou o povo do Egito de uma vida de pecado e idolatria para transformá-los em uma nação santa. Deus os regenerou, ou seja, Deus os gerou de novo. Gerou nele, santo, lavado, remido. Deus os santificou. Deus lhes deu uma oportunidade.
e oportunidade e coisa que Deus sempre nos dá por amor dele. Principalmente quando nós erramos. Oportunidade para transformação de vida. Era só obedecer. Era só confiar. Era só seguir em frente. O percurso era curto, irmãos. O percurso não precisava durar 40 anos. Era só obedecer. Mas na primeira investida, a entrada à terra prometida, pecaram. Murmuraram. Desprezaram o maná de Deus. Desprezaram a provisão do Senhor. Nós temos vivido o processo de Deus na nossa vida em Jesus Cristo. O Egito é o símbolo do pecado, da onde Ele nos tirou, nos libertou, para vivermos um processo na presença dEle, mas um processo de santificação. Nos tirou da escravidão para nos tornar ou nos regenerar em uma nação santa, eleita, como diz 1 Pedro 2,9. Povo adquirido para anunciar as virtudes de Jesus. Deus nos regenerou em Cristo Jesus. Regenerar é gerar novamente. Fomos gerados em Cristo Jesus. Antes éramos gerados no pecado, mas agora em Cristo Jesus as coisas velhas, tudo se fez novo. Em Cristo Jesus tu foste chamado para ser uma nova criatura. Você foi regenerado. E nessa regeneração você vai ver o processo dele. E nesse processo do Senhor na sua vida, irmãos, é para que haja transformação, é para que haja mudança de caráter. É para que a cada dia você se torne um cristão melhor. Nesse processo haverá luta. Nesse processo haverá desafio. Mas tudo que for acontecendo, como diz Romanos 8:28, contribuirá para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Então cada luta que você viver nesse processo, essa peregrinação, lembre-se, é o Senhor trabalhando em você. É o Senhor te chamando. É o Senhor te experimentando. É o Senhor te provando, porque Ele quer te provar para um nível mais elevado. É o processo de transformação do Senhor. Nesse processo também você não estará sozinho. Ele te chamou, te escolheu, você está caminhando. Mas nessa caminhada você não está sozinho. Durante todo o processo, aquele povo de Israel nunca esteve desamparado. Quando eles oraram, Deus respondeu. Quando eles precisaram de uma libertação, Deus libertou. Não sabiam por onde ir, Deus abriu o mar. No deserto, Deus foi a nuvem que estava sobre eles para guiá-los. À noite foi coluna de fogo para aquecê-los, porque Ele nunca desampara os seus. Quando eles tinham fome, Deus enviava o maná. Quando eles tinham sede, Deus transformava a água amarga em água potável. Deus tirava a água da rocha para eles beber. E o melhor de tudo, irmãos, é que quando eles estavam caminhando, no meio do povo estava o tabernáculo do Senhor. O tabernáculo é o símbolo da presença do Senhor no meio do povo. A maior prova de que o desejo do coração do Senhor é se relacionar contigo, se relacionar com o seu povo. Por isso Ele não quer que você ande sozinho. Por isso o desejo dele não é que você queira andar sozinho, mas queira andar com Ele nesse processo. Queira ser trabalhado por Ele. Ele está contigo. Nesse processo, lembre-se, quando der vontade de desistir, voltar atrás ao Egito, não volte. Lembre-se de que Ele está contigo.
Quando você desanimar, não volte para trás. Deus está no controle. Quando você não entender o que está acontecendo, não se importe, apenas creia e confie naquele que abriu o mar vermelho. Não pare, não desanime. O Senhor é contigo. Glória a Deus. Você está nesse processo de peregrinação até o Senhor vir te buscar, mas enquanto isso, há uma caminhada de desafios, de crescimento. E essa caminhada Ele vai continuar trabalhando em você, vai continuar gerando a transformação, vai continuar ao seu lado, vai continuar te ajudando. Os hebreus não entenderam o que Deus estava fazendo com eles, mas sabe que em cada batalha, cada dificuldade, quando você estiver sozinho, quando se sentir, sabe, sem saber o que fazer ou a quem recorrer, saiba que Ele está disponível, aguardando você buscar, aguardando você se entregar a Ele. Quando você estiver em dúvida, saiba, você pode consultar o Senhor, e certamente Ele há de te orientar. O Espírito Santo é Deus e em nós Ele está habitando. Ele é o Espírito conselheiro, consolador. Já passamos pelo estudo da revista que fala sobre o Espírito, né? Que coisa tremenda. Mas eu posso repetir, posso? Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vocês não estarão só. Eu enviarei um outro consolador, um conselheiro, aquele que estará convosco. Naquele tempo, o Império Romano era um grande exército, e havia ali os grandes pelotões. Quando saíam para a guerra, tinha ali ao lado deles um oficial romano. Esse oficial romano era aquele responsável por falar para eles: olha, vocês são mais do que vencedores, vocês vão vencer, nós somos fortes, sabe, o nosso inimigo ele é fraco, essa guerra nós vamos vencer. Aleluia. Essa era a função do oficial ao lado do pelotão, chamado naquele tempo de Paracletos, mesmo termo utilizado por Jesus. Olha que coisa impressionante. Jesus, conhecendo todo o cenário, conhecendo tudo aquilo que acontecia, Ele diz para os seus discípulos, diz para nós: olha, eu enviarei o Paracletos, eu enviarei o Espírito Consolador, o Conselheiro, aquele que tem a função de estar com vocês, de animá-los, de fortalecê-los, de estar com vocês, de fazer os seus pés fortes, de fazer vocês seguirem em frente, e mesmo quando o desânimo vier, é Ele que vai fortalecer as vossas vidas. Nesse processo, o Paracletos está conosco, o Espírito Consolador. Nós não estamos sozinhos nessa peregrinação. Ele está conosco, jamais esqueçamos. Terceiro ponto é que nesse processo a gente precisa ter a visão, a gente precisa conhecer quem é o Deus que nos libertou, quem é o Deus que nos salvou, quem é o Deus que nos chamou. Os hebreus viveram experiências extraordinárias, coisas nunca vistas antes. Mas suas atitudes mostravam que não conheciam o seu Deus. Suas murmurações, suas desobediências eram sempre acompanhadas pelo desejo de retornar ao Egito. Sempre que as coisas não saíam do jeito que eles queriam, sempre quando não se agradavam com a provisão de Deus, sempre quando um milagre não acontecia, ou quando achavam que sua oração não estava sendo ouvida, o desejo daqueles homens era voltar ao Egito. E querer voltar ao Egito é coisa de quem não entendeu quem é Deus. Querer voltar às práticas pecaminosas é coisa de quem não entendeu o sacrifício de Cristo naquela cruz.
Aquele povo não entendeu que tinha libertado eles do Egito. Porque se tivessem entendido, eles teriam falado: eu sei que o maná vai vir, eu sei que ele vai prover. Se está faltando água, eu sei que ela vai sair de algum lugar. Se a água está amarga, eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei que ele pode, eu sei que ele vai cuidar. Nessa peregrinação precisamos entender, precisamos ter visão de quem é o nosso Deus. No Mar Vermelho eles pensavam que morreriam, queriam voltar ao Egito. Quando faltou água, eles murmuraram. Quando sentiu fome, murmuraram novamente e desejaram voltar, porque no Egito eles comiam carne, comiam pão. A gente fica: pô, não posso comer uma alcatra hoje, está R$40 aqui no alcatra. Volta para o Egito, não volta não. Vamos na primeira investida, a terra prometida, e vamos a receber por herança a palavra do Senhor. O que eles fizeram? Desprezaram o maná, murmuraram e sentiram saudade do Egito. Não entenderam a essência do seu Deus. Não perceberam a visão do Deus que os libertou, que os salvou. A vida no Egito roubou a sua identidade. Esqueceram quem era o Senhor. Nós servimos a um Deus, amém, irmãos? Um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Nessa caminhada, não perca a visão do seu Deus. Não esqueça das coisas maravilhosas, extraordinárias que Ele já fez na sua vida. Quando você estiver em dúvida, lembre-se do que Ele fez naquela cruz em seu favor. Lembre-se de uma provisão, de uma oração que Ele respondeu a ti. Lembre de algo que Ele já fez em seu favor ou fez na vida de alguém quando você orou. Traga à memória as coisas extraordinárias que o Senhor fez e continue em frente. E continue seguindo. Continue lutando. E às vezes eu me pergunto, quando eu olho para as minhas atitudes: será que eu conheço o meu Deus? Será que você conhece o seu Deus? Será que de fato nós temos visão de quem Ele é? Do que Ele é capaz de fazer? Diante de tudo o que já aconteceu, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela tem até resposta para isso. 1 João, capítulo 2, 3, diz João: se guardamos os seus mandamentos, então conhecemos. A maior prova de que temos a visão de quem é o nosso Deus é quando guardamos os seus mandamentos. A maior prova de que sabemos e conhecemos quem é o nosso Deus é quando guardamos os seus mandamentos. Porque quando temos os seus mandamentos guardados, nessa caminhada, o Espírito Santo traz à tona, traz à memória, traz ao coração, e a gente sabe o que fazer. Então pense, será que você conhece o seu Deus? Você tem caminhado, tem peregrinado, tem estado nesse percurso até chegar à sua Canaã, até chegar à sua terra prometida. Será que você já se perguntou: será que eu tenho visão de quem é o meu Deus? Tenho mais ou menos 20 anos arredondando de convertido. Sabe, hoje, estudando um pouco sobre crescimento espiritual, maturidade, eu fico pensando: quanto tempo eu perdi na minha peregrinação? Quanto tempo podia ter sido melhor, irmãos? Quanto tempo, quantas vezes eu podia ter orado mais? Podia ter buscado mais? Podia ter me apresentado mais ao Senhor? Podia ter me relacionado mais com Ele, mais intimidade? Podia ter aprendido mais da sua palavra, conhecido mais da sua essência, ter tido uma visão melhor de quem era o meu Deus. 20 anos depois, eu estou aqui dizendo: eu quero mais. Eu quero mais, irmão. Não importa se 20 anos se passaram, o que importa é que a partir de hoje eu quero mais, eu quero conhecer mais. Queiramos mais conhecer o nosso Deus. Queremos mais aprender com um Deus que nos salvou, que nos libertou.
libertou. Queiramos mais da sua palavra. Sabe, quando nós oramos, quando nós intercedemos, nós vivemos experiências com Ele. Vivemos experiências que talvez a gente nunca mais vai se esquecer. E quando a gente adora, quando a gente busca a sua palavra, a gente tem mais conhecimento da sua pessoa. E quando a gente pratica tudo aquilo que nós aprendemos com Ele, quando Ele é disponível ao seu serviço, o resultado é o crescimento espiritual, maturidade espiritual. Glória a Deus. Talvez você não tenha percebido, mas eu falei a fórmula do crescimento: experiência com Deus, mais conhecimento de Deus, mais prática de tudo aquilo que nós aprendemos com Deus. O resultado é crescimento espiritual, maturidade espiritual. Sendo que isso o Senhor Ele vai trabalhando no processo, sabe? No processo da nossa peregrinação. Não podemos perder a visão de quem é o nosso Deus. Antes, o Deus da bênção, as bênçãos. Sabe, não se contente só com as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor na sua vida podem ser passageiras. Quando Deus mandava o maná era só para o dia, sabe? Não ficava para o dia seguinte. E quando o povo cismou que tinha que ficar para o dia seguinte, virou bicho. Sabe, foi para a terra. O povo entendeu que era uma dependência contínua do Senhor. As bênçãos do Senhor passam aqui na terra para a nossa vida, sabe? Então não se contente com as bênçãos do Senhor. O que você precisa é ter um abençoador na sua vida. O que você precisa é ter um abençoador na sua casa. O que você precisa é andar com um abençoador. Porque quando você estiver com Ele, você vai saber que Ele vai te abençoar. Amém. Que Ele vai prover. E que Ele vai fazer milagres na sua vida. Amém. Não se contente com a bênção. Queira mais conhecer o abençoador. Podemos conhecê-lo cada vez mais através de uma vida de adoração sincera e contínua. Podemos conhecê-lo cada vez mais através de um culto contínuo e sincero ao Senhor. Podemos cada vez mais ter um conhecimento e viver uma vida de obediência da sua palavra. Nesse processo, queira mais do Senhor. Uma vida de oração nos leva a experiências com Deus, irmãos. Queira viver isso na sua vida. Queira mais de Deus na sua vida. Não se permita sair daqui nessa manhã sem que a sua vida seja cheia da presença dEle. Não se permita sair daqui nessa manhã sem receber no seu coração a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é tudo aquilo que você precisa. Saia daqui hoje certo de ir para o Egito. Você não volta mais. De que você não volta mais para trás. De que você não retornará mais. E mostre que você o conhece através das suas atitudes para com Ele. Ele deseja ser conhecido cada vez mais por você. E caminhando para nós finalizarmos, o quarto ponto é que nesse processo, irmão, com Deus, nesse processo, aí é o tema da nossa mensagem, da mensagem do Senhor para a nossa vida. Nesse processo, o arrependimento é a chave da salvação. O texto que nós lemos de Números 14 é um texto duro, onde o Senhor fala para aquele povo: olha, vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão morrer e vão morrer por causa do pecado. Quando a gente volta em Números capítulo 13, Moisés manda que os espias fossem vigiar, fossem sondar a terra de Canaã. Durante 40 dias eles ficaram lá e voltaram. 10 daqueles homens falaram: olha, a terra é boa.
Mana leite e mel. É algo fantástico, é algo maravilhoso. Aleluia, Pai. Mas a gente não vai entrar lá porque lá tem homens fortes. Esqueceram, irmãos, daquele que prometeu. Esqueceram daquele que prometeu. Porque aquele que tem visão de Deus, aquele que conhece o seu Deus, faz como Josué e Caleb. A terra é boa. Mana leite e mel. Não importa se eles são fortes, não importa qual é o tamanho do exército deles, o que importa é o tamanho do nosso Deus. Nós vamos entrar e nós vamos conquistar. Mas sabe qual foi o problema? Que esses 10 homens conseguiram contaminar toda uma multidão. Cuidado com quem você ouve, sabe? Cuidado a quem você recorre. Porque pode ter gente falando para você: olha, você não vai conseguir, cara. Sabe? Volta para o Egito. Volta para o Egito. Não é melhor não. Pode ter gente falando para você que o melhor jeito de caminhar a sua vida seja fora dos caminhos do Senhor, fora da denominação, fora do corpo de Cristo. Mas alguns poucos dirão para você: olha, segue em frente. E esteja certo disso. Alguns poucos, como foram somente esses dois, falaram para você: olha, nós vamos entrar e nós vamos conquistar, porque Deus é conosco. Então cuidado com quem você ouve. Aquele povo, aquela multidão se contaminou pela palavra negativa daqueles 10 espias e começaram a murmurar. Se levantaram contra a liderança de Moisés e decidiram levantar um outro líder. Para quê? Voltar ao Egito mais uma vez. Mas dessa vez o pecado, irmãos, trouxe consequências severas. Sabe? Severas. Acompanhado pela graça e pela misericórdia de Deus. Sim, porque não foi uma morte instantânea. Não tiveram um tempinho. Isso é graça, é misericórdia. Mas teve uma punição severa, um juízo severo da parte de Deus. Deus disse para aquele povo: para cada dia que vocês vigiaram a terra, que foram 40 dias, vocês ficarão 1 ano no deserto. Se 40 dias, 40 anos. Até que toda essa geração, a partir de 20 anos, morra, pereça. A geração que recebeu a promessa do Senhor. O que é uma prova de que, se temos a promessa do Senhor hoje, se entregamos a nossa vida a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, existe a oportunidade de perdermos, sim. Sim, se nós vivermos uma vida de pecado. Se nós decidirmos usar o nosso livre-arbítrio para dar liberdade às forças malignas, sabe? Para fazer o que de fato não agrada ao Senhor. E toda aquela geração, durante 40 anos, peregrinaram no deserto. E ali morreram, por mau uso do seu livre-arbítrio. Usaram o livre-arbítrio para dar liberdade a forças malignas, escolheram o pecado, escolheram a morte, ao invés de escolher permanecer com Deus. Decidiram colocar de lado, sabe, toda a submissão ao Pai para poder viver a sua vontade. Que risco é quando a igreja de Cristo decide viver fora da submissão de Deus. Que risco é quando a igreja de Cristo decide viver sob a sua vontade e não a vontade de Deus. O pecado causou afastamento de Deus. O pecado causou neles a morte espiritual. O pecado causou neles a morte física. Morte espiritual porque quando pecaram, morreram espiritualmente. Se afastaram de Deus. E a morte física depois de 40 anos. Vimos isso na escola de hoje. Depois de 40 anos, eles sofreram a morte física.
mas tiveram 40 anos para se arrepender. Tiveram 40 anos para reconhecer a sua dependência em Deus. Tiveram 40 anos para orar ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, para ver se talvez o Senhor se voltasse para eles e liberasse perdão. Mas nada aconteceu. Não vivamos, igreja do Senhor. Não vivamos sob a ótica do pecado, porque o pecado vai nos afastar de Deus. Não vivamos sob a ótica do pecado, porque ele vai nos afastar da promessa do Senhor para a nossa vida. O Cristo que morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai através do perdão, nos chama hoje ao arrependimento. E como nós comentamos, se em João capítulo 8, 42 e 44, não falha a memória, Jesus foi duro naquelas palavras, Mateus capítulo 7 não é diferente. Não é diferente. Jesus, ele é duro, ele é direto por causa do seu amor. Ele diz que muitos entrarão pela porta estreita, muitos seguirão pelo caminho largo, poucos entrarão pela porta estreita, poucos entrarão pelo caminho estreito. Jesus está falando a respeito da salvação, que nos últimos dias poucos decidirão caminhar e entrar pela porta estreita. Poucos decidirão caminhar e peregrinar pelo caminho estreito. Mas creio que aqui há uma igreja que vai sair daqui decidida hoje, sabe, aí nesse mundo, mas não entrando por porta larga, porta de facilidade, porta de pecado, mas entrando pela porta estreita do Senhor, vivendo uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, uma vida de submissão a Ele, uma vida de tomar a própria cruz e caminhar, mas caminhar para a morte dos nossos pecados, crucificar naquela cruz todo o nosso pecado. E mais duro ainda, ele continua dizendo em Mateus capítulo 7, ele diz que naquele grande dia, que grande dia, no dia de receber a herança, no dia de receber a promessa. Irmãos, eu fui dormir 3h30 da manhã, como o Senhor falou no meu coração. Sabe, às vezes a gente vem aqui na frente trazer uma palavra como essa aqui. De fato é uma palavra dura, mas é uma palavra de amor para o Senhor. Mas sabe, eu falei lá atrás com o pastor Frederico, com o nosso irmão, que a perna fica bamba, a gente fica temeroso porque as coisas cortam dentro da gente, sabe? A palavra do Senhor, antes de ser ministrada, nos chama a essa responsabilidade, a esse arrependimento. Eu fui dormir 3h30 da manhã de sexta para sábado, meditando mais uma vez sobre tudo isso. Sabe, o Senhor falando em Mateus 7, que num grande dia, muitos dirão: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres. Sabe, num grande dia do Senhor da salvação, muitos chegarão diante do Senhor assim. Muitos, diz a palavra do Senhor. Mas sabe o que é mais duro, irmãos? É que Jesus diz que a essas pessoas ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. E quando ele está falando disso, de pessoas que dirão: eu profetizei em seu nome, eu fiz milagres em seu nome, eu andei contigo, sabe? Eu vivi a minha vida toda dentro de uma igreja, eu vivi a minha vida toda te servindo e dando o meu melhor. É para nós que ele está falando, ele não está falando para o mundo. Ele não está falando para aquele que está lá fora, está falando para mim. Está falando para você. Que naquele grande dia, a gente não pode ser encontrado dentre esses, a qual o Senhor vai falar: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. É por isso que hoje o Senhor ele nos chama a essa vida de arrependimento.
sabe, de um relacionamento com Ele, de uma vida com Ele. Porque esse não é o desejo dele. Ele não nos criou, não nos chamou para que a gente, lá no final, vivesse distante dele, sabe, passando a nossa vida longe do Pai, o filho longe do Pai, não. A vontade dele é que o filho esteja com o Pai. Por isso o arrependimento é a chave da salvação. Por isso que quando nós nos arrependemos em Cristo Jesus, nós recebemos o seu perdão. E aí nós adquirimos a salvação do Senhor. Quando nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa e falamos: Senhor, Pai, me perdoa. Me perdoa porque nesse grande dia eu não quero ser um desses ao qual o Senhor diz: apartai-vos de mim. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale: Delion, vem, sabe? Vem porque eu sempre te conheci. Que naquele dia, que naquele grande dia o Senhor possa olhar para você e falar, te chamar pelo nome e falar: vinde benditos, vinde amados, vinde filhos, eu sempre os conheci. Eu conheci a sua vida, sabe? Eu vi que nela tinha sinceridade. Eu vi que nela tinha fidelidade. Eu vi que nela tinha obediência. Mas eu vi que nela também, quando você tropeçava no pecado, quando você caía, quando você estava no chão, você se arrependia e buscava o meu perdão, e o sangue do meu filho ia sobre você e te perdoava, te regenerava, te santificava, te purificava. Por isso venha e entre. Sabe, Delion, vem e entre. Ed, vem e entre. Renata, vem e entre. Pastor Fred, vem e entre, que eu sempre te conheci. Igreja, congregação de Cascadura, venha e entre, porque eu vos conheci, porque eu sei quem é você. E naquele grande dia possamos ser achados assim pelo Senhor. O arrependimento é algo tão importante da parte do Senhor que Ele começa o seu ministério dizendo, Jesus pregando sua primeira mensagem: arrependei-vos, porque a chegada veio de Deus. Arrependei-vos, porque a chegada a salvação. João capítulo 1, versículo 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, primeira carta de João, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, existe uma condição: confissão. Confissão. A consequência da confissão a Jesus Cristo é que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus em Cristo Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas é se confessarmos os nossos pecados. Pecado é transgressão. Pecado é causar tristeza do Senhor. Pecado é viver de acordo com o que Ele não programou, não planejou para você. Pecado é não estar debaixo da submissão do Senhor. Pecado é escolher viver a sua vida e não a vida que Ele separou de ti. Pecado é dar legalidade para que o diabo e os espíritos malignos possam atuar na sua vida. Pecado é escolher o mundo e não escolher Deus. Mas eu escolho Deus. Congregação de Cascadura, escolha Deus. Escolha Jesus. Escolha se submeter. Escolha se arrepender. Escolha se confessar. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Quero concluir essa mensagem, e se você puder ficar de pé,
nesse momento de oração. Da mesma forma como houve uma promessa para aquele povo de adentrarem a terra prometida, há uma promessa para a igreja do Senhor. Nós, igreja de Cristo, para todos aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador, para todos aqueles que entenderam que são pecadores, que são falhos, que precisam dele, para todos esses que entenderam que sozinhos não podem se salvar e que foram alcançados pela graça dele, para todos esses há uma salvação. Para todos aqueles que decidirem caminhar com Jesus. E durante todo esse percurso, toda essa peregrinação, você possa lembrar, irmãos, que ele vai trabalhar na sua vida. Que haverá um processo para o seu crescimento. Que mesmo quando você não estiver entendendo, ele estará trabalhando em você. Para te transformar, para te lapidar, para formar em você as características do caráter de Jesus Cristo. E nessa peregrinação você possa lembrar a cada desafio, a cada luta e a cada batalha, de que Ele está com você. O Espírito Santo de Deus não te abandonou. Ele há de te conduzir. Ele há de fazer coisas extraordinárias. E quando você pensar em duvidar, quando você pensar em voltar ao Egito, traga à memória tudo aquilo que o Senhor já fez. Todas as coisas extraordinárias, todos os milagres, todas as bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Conheça mais do seu Deus nesse percurso. Ore mais. Decida na sua vida que será diferente. Decida querer mais uma vida de oração com Ele, uma vida de intimidade. Queira mais conhecer o Senhor. E principalmente, lembre-se, o arrependimento é a chave da salvação. Pai, nesse momento nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Primeiro agradecemos ao Senhor, porque sabemos que ainda que a Tua Palavra seja dura aos nossos corações, ainda que a Tua Palavra venha iluminando a nossa vida, trazendo à tona todo o nosso pecado, toda a nossa vida pecaminosa, Senhor, nós te agradecemos porque entendemos que isso é o Teu amor, é a Tua graça, é a Tua misericórdia nos alcançando e nos envolvendo, Pai. Por isso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tratar conosco nessa manhã, por falar aos nossos corações, Pai. Nós queremos nos arrepender, Senhor. Queremos nos arrepender, Senhor. E nesse momento, certamente a Tua igreja está aqui iluminada pela Tua palavra, Senhor. Porque somos pecadores, somos falhos, Senhor. E se nesse momento houver alguém confessando seus pecados, Senhor, se nesse momento houver alguém reconhecendo que não é nada sem o Senhor, ó Pai, perdoa, Senhor. Encontra, Senhor, a sua igreja um coração quebrantado, Senhor, um coração contrito, ó Deus, e libera o seu perdão, Senhor, diante dessa confissão, Pai, diante desse arrependimento, ó Deus, diante dessa declaração de que a partir de hoje, Pai querido, ela vai caminhar contigo, Senhor. Fortaleça a Tua igreja nessa peregrinação, Senhor. Não sabemos quando o Senhor virá buscar a Tua igreja, buscar a Tua noiva, Senhor. Nós queremos durante esse percurso, Pai, viver uma vida de fidelidade, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida, Pai, que nos submissa a Tua palavra, entender, Senhor Deus, entendendo que o Senhor sempre nos chama para uma intimidade e um relacionamento com o Senhor. Seja o nosso ajudador, Espírito Santo de Deus. Seja o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Seja aquele que nos fortalece no Senhor. Seja aquele que fortalece os nossos pés nessa caminhada, Senhor. E que jamais venha ao nosso coração o desejo de voltar ao pecado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o pecado, Senhor, o
O pecado é o símbolo, o Egito é o símbolo do pecado, Senhor. Aquele povo do Egito simbolizava a mim, simbolizava a tua igreja, Pai, simbolizava a humanidade, ó Deus. E Moisés simbolizava Cristo Jesus, aquele que veio para libertar, aquele que veio para salvar, ó Pai. Por isso nós te celebramos, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus naquela cruz em nosso favor, ó Pai. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus, outra vez, você pode assentar rapidamente. Agora avançou um pouquinho, mas eu